A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, que Deus abençoe e cuide de cada um de nós. Passando aqui para ministrar mais uma palavra forte da parte do Senhor, que se encontra aqui em Marcos 3, verso 5, onde a palavra fala aqui sobre a cura da mão atrofiada. E aqui no verso 5, meus irmãos, a palavra diz assim: E olhando para eles em redor com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem: Estende a tua mão. E ele a estendeu, e foi-lhe restituída a sua mão sã como a outra. Aleluia, Senhor de Deus. Né? Então vemos aqui, meus irmãos, aqui é uma palavra muito conhecida, aqui é a palavra do homem da mão atrofiada, onde aqui Jesus, meus irmãos, né, chegando e querendo operar ali o milagre naquele homem, os fariseus olhava para ele e observava para ver se ele curaria, né, naquele dia, pois naquele dia era sábado, e sabemos que no dia de sábado não era permitido operar milagres, meus irmãos, né, e os fariseus observavam Jesus para ter o que acusar Jesus, para ver se ele curaria, para ver se ele realizaria o milagre à vida daquele homem. E Jesus, meus irmãos, ficou indignado, ficou revoltado, né, com a frieza, digo eu, daqueles homens, por não se compadecer do sofrimento daquele homem. Aquele homem estava precisando, meu irmão, de um milagre, de uma cura. Aquele homem tinha a mão atrofiada, mirrada, precisava ser curado, precisava ser liberto daquela enfermidade, meu irmão. E eu creio eu que Jesus ficou bastante revoltado. Como aqui a palavra de Jesus foi indignado, então ele ficou revoltado pelo aquilo que ele estava vendo, né? Porque se ele, como Jesus, né, cheio de amor, de compaixão pelos seus irmãos, teve misericórdia daquele homem, e creio eu que ele ia esperar também que os fariseus também se compadecessem da situação daquele homem, da que ele estava passando. Mas não foi dessa forma, meu irmão. Os fariseus endureceram o coração. E a palavra vai nos dizer que Jesus se condoeu da dureza do coração. Jesus se compadeceu da dureza, ainda assim, daqueles homens. Jesus se revoltou, se indignou por eles não terem a mesma compaixão que ele, pelo sofrimento daquele homem, mas também se comoveu pela dureza do coração deles. Por eles não estar fazendo, meu irmão, né, aquilo que agrada o Pai, aquilo que agrada a ele. Né? Por eles não estar, meu irmão, agindo de compaixão, por ele não ter, na verdade, agido de compaixão para com aquele homem. E quantas das vezes, meus irmãos, isso acontece conosco até muitas das vezes. A gente vê o nosso irmão passando por uma situação difícil. A gente vê o nosso irmão passando por uma enfermidade. A gente vê o nosso irmão passando por uma luta, por uma situação, né, de saúde, ou financeiramente também, por falta de comida, por falta, seja lá qual for a situação. Mas quantas das vezes isso não acontece com a gente não se compadece, né, da situação do nosso próximo. A gente não tem misericórdia do nosso próximo, meus irmãos. A gente não age de misericórdia, a gente não sente a dor do nosso irmão. Jesus ali naquele momento sentiu a dor daquele homem, se compadeceu, teve misericórdia daquele homem. E não deixou de operar o milagre, operou o milagre de uma mão sã igualmente a outra aquele homem. Mas os fariseus endureceram o coração. Que a gente não venha, meus irmãos, endurecer o coração. Né? Que a gente não venha, meu irmão, deixar o nosso coração duro, mas que a gente venha ter um coração quebrantado. Que a gente venha ter compaixão, meus irmãos, das outras pessoas, do nosso próximo. Que a gente venha ajudar. Que a gente venha praticar a lei, os mandamentos do Senhor. Amar o próximo como a ti mesmo. Que a gente venha ter um coração quebrantado, meus irmãos. Né? Que mesmo ainda assim, com o coração duro, Jesus ainda tem compaixão de nós. Jesus ainda tem misericórdia de nós. E mesmo assim, não fazendo a vontade de Deus, Jesus ainda é tão bom, tão misericordioso, que Ele nos ama mesmo assim. Né? Ele tem amor para conosco, né? Ele ainda tem um coração condoendo para com cada um de nós, né? Ele ainda age de misericórdia, mesmo a gente não fazendo aquilo que agrada a Ele. Mesmo a gente não ajudando muitas vezes o nosso próximo, mesmo a gente não sendo como Jesus quer que a gente seja. Ele ainda é misericordioso, meus irmãos, ele ainda é bom. Ele ainda age de misericórdia para comigo e para com você também. Então que você também venha agir de misericórdia com o seu próximo. Que você também, meu irmão, venha ajudar o seu próximo. Que você não venha estar olhando, né, qual seja o dia, qual seja a situação, qual seja a sua condição hoje no momento. Mas que você venha ajudar com o pouco que você tem. Que você venha fazer o bem, né, com o pouco que você tem. Que você venha agir de misericórdia para com o seu próximo. Amém? Pai do Senhor Jesus, que Deus abençoe.